E aí, meu povo querido, bem-vindos a mais uma aula nossa sobre limites, estudando ainda continuidade. Vimos nas aulas anteriores as definições para a continuidade, o que é uma função contínua no ponto, ou em intervalos, ou mesmo uma função totalmente contínua. Por falar nelas, vamos a partir dessa aula agora, possivelmente umas duas ou no máximo três, vamos ver, listar para vocês as funções todas que são contínuas, que são aquelas triviais, tá? Então, começando, são contínuas as seguintes funções, tá? Corrigindo aqui bonitinho, as seguintes funções. As duas mais conhecidas de todas, que todo mundo estuda no ensino básico, imagino que vocês estudem todas. Mas caso não estudem, não as conheçam, vão na nossa playlist de funções reais e deem uma revisada. Porque assim, não basta só conhecer aqui os formatos, mas vocês precisam saber achar uma raiz para essa função, vocês precisam verificar o sinal dessa função, o comportamento da função é importante. Fora que nessa playlist eu ainda trabalho muito com a manipulação do GeoGebra nos gráficos, e aí vocês podem, a partir dessa tecnologia também, construir gráficos aqui quando precisarmos para analisar limites. Beleza? Se liga. Então, a primeira delas é a famosa função afim, tá? Uma função afim ela tem contradomínio, ou melhor, domínio real e contradomínio real, tá? Ela leva números reais em números reais, tais que esses números x do domínio viram valores f de x dados pela expressão ax mais b. 2x mais 3, 5x menos 5, menos x mais 7, e aí vai. Bom, se esse valor a for um valor não nulo, essa função afim ela é chamada de função do primeiro grau. Se esse valor a for um valor nulo, é uma função constante, porque fica só f de x igual a b, f de x igual a 3, f de x igual a 4, igual a 5, e aí vai. Beleza? Bom, vou traçar um exemplo aqui relacionado a limites. Como a função do primeiro grau é uma função afim, eu poderia, por exemplo, calcular o limite quando x tende a 2 da expressão 2x mais 3. 2x mais 3 é uma expressão de uma função do primeiro grau. Então, como eu calculo esse limite, eu agora não vou necessariamente precisar fazer o gráfico. Como é uma função do primeiro grau, e eu sei que ela é contínua, o que é que significa ser contínua num ponto? Significa que o limite será igual ao f do 2. Ou seja, para calcular o valor do limite, basta jogar o 2 na expressão, que vai dar o mesmo valor que o valor da função. Logo, isso vai dar 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Ou você já pode fazer direto, você não precisa ficar colocando isso aqui não. Eu só estou colocando para dizer a você que agora, como a função é contínua no ponto, para calcular o valor do limite, se aquela realmente for uma função contínua, basta você atribuir o valor no ponto àquela expressão, tá? Por exemplo, de novo, se eu tiver a expressão x tendendo a menos 1, da expressão 5 menos x. É uma expressão de função do primeiro grau. Tendendo a menos 1, como é uma função do primeiro grau, eu não preciso traçar o gráfico, mas se eu quiser eu posso traçar, tá? Aí basta atribuir esse valor à expressão e obter a resposta, que vai dar 6, tá? Por exemplo, se eu quisesse traçar o gráfico nessa segunda situação, o comportamento gráfico seria decrescente 5, tá? E zerando dá 5, então teria esse comportamento, tocando em 5 e em 5, é uma função decrescente. Eu não vou ficar construindo gráficos nessa aula, como eu já falei, na playlist de funções você tem todos os comportamentos e estudos detalhados de funções. Quem tem dificuldade, dá uma estudada, vai no GeoGebra, pode jogar essa expressão, que aqui ó, é a expressão da função f de x igual a 5 menos x. É uma função do primeiro grau, o a vale menos 1, o b vale 5, beleza? Se liga. Bom, do mesmo jeito que a função do primeiro grau ela é contínua em todo o seu domínio, em todos os pontos do domínio,
A função do segundo grau também o é. Beleza? Se liga, a função do segundo grau, ela tem quais características? O domínio dela é real e o contradomínio números reais. Então eu pego números reais e eles vão até números reais também. Se liga, é a chamada função real, porque tem domínios reais. Ok? Se liga, ela leva x na expressão f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Esse a, esse b e esse c são constantes, constantes reais, números reais também, de tal maneira que esse a ele não seja nulo. Porque se ele for nulo, a minha expressão fica apenas bx mais c, que é uma expressão do primeiro grau. Viraria uma função do primeiro grau. Beleza? Se liga. Também vou trazer um exemplo. Se eu tiver o limite com o x tendendo a 1, que eu não estou a fim de fazer muita conta, vou botar 1, que é o número mais básico, poderia ser 0, tá? Tá no domínio também. Mas eu vou botar 1. Da expressão 4 mais 5x menos x ao quadrado. É uma função do segundo grau, beleza? Aqui é uma expressão que está associada a uma função do segundo grau, tá? O a vale menos 1, o b vale 5, o c vale 4. Beleza, um polinômio do segundo grau. Então, para encontrar o seu valor do limite, como ela é contínua em qualquer ponto, basta substituir o valor na expressão, que vai dar 4 mais 5 menos 1, ou seja, 8. Se eu estiver errado, vocês avisam aí nos comentários. Eu erro muito conta, se liga. Mas tudo bem. 4 mais 5, 9, menos 1, 8. Tá? Então esse é o valor do limite. Fica aí que vamos continuar. Então, meu povo, seguindo para mais uma função que é contínua, a função polinomial. Na verdade, nós já vimos funções polinomiais, acabamos de ver agora a função do primeiro e a função do segundo grau. Um é um polinômio do primeiro grau, outro é um polinômio do segundo grau. Primeiro não, a função afim, tá? Que é um polinômio de grau zero também, que é uma função constante, exceto se for nula. A função gera uma função do primeiro grau e a função do segundo grau é um polinômio de grau 2. Mas generalizando, qualquer polinômio, qualquer função polinomial, e aí o formato dela é esse, tá? É uma função que vai de R em R, também tem domínio real, não tem restrição, tá? E contradomínio real também, levando valores desse domínio, valores x, na expressão polinomial p de x dada por an, é um número, vezes x elevado a n, grau n, a elevado a n, perdão, a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1, e aí continua. A n menos 2 vezes x elevado a n menos 2, e aí vai, até ir decrescendo esses valores, chegando no a1, x elevado a 1, não precisa aparecer 1 aqui, a 0, x elevado a 0. X elevado a 0 dá 1, por isso que não aparece o x aqui. Esse é o chamado coeficiente, o último, né, que não está acompanhado da variável, termo independente. Se liga. Sendo esse aí, os vários a's aqui, são chamados de coeficientes. Então, o AI é coeficiente do xi. AN, xn, AN-1, xn-1, A1, x1, e aí vai. Todos esses coeficientes são números constantes. 5, menos 3, menos 7, números reais, tal que esses i's são valores inteiros e naturais, tá? Porque todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Inteiro natural. Ou resumindo, inteiro positivo, tá? Então, começando do i é positivo, mas também o nulo, tá? Que poderia dizer positivos não nulos. Eu estou acrescentando zero. Enfim, esses aqui são os expoentes das variáveis, da variável, no caso do polinômio, que nesse caso o meu polinômio tem variável x. Ele pode ter variável y, variável z, a variável que estiver explícita. Bom, algumas observações sobre a função polinomial. Quando esses coeficientes, ou melhor, quando o coeficiente do maior grau, do grau n, não for nulo, o grau do polinômio é n, tá? Então, qual é o grau do polinômio? É o ter a maior potência de tal maneira que o coeficiente não seja nulo.
beleza? Se todos os coeficientes forem nulos, para qualquer um desses expoentes, temos que esse polinômio terá o formato p de x igual a zero. Logo, eu vou chamar ele de polinômio nulo e, nesse caso, não definimos um grau, ok? Se liga, são informações sobre a função polinomial. Mas pensando no limite, colocando como exemplo, ou exemplos, eu posso ter a situação limite com x tendendo a 2 de x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x menos 1. Eu tenho essa função polinomial do terceiro grau, tá? Qual será o limite? Como é uma função contínua, para calcular esse valor, basta substituí-lo na expressão, ou seja, calcular o f de 2, tá? Bom, aqui dá 8, fazer umas contas aqui separadas. Aqui dá 8, aqui dá 4 vezes 2, 8 também. Aqui dá 2 e aqui dá menos 1. Então, 16, 18, 17. É isso? Produção. 16, 18, menos 1, 17. Se não for, vocês corrigem aí. Mas é isso. Beleza? Bom, eu posso também ter um outro exemplo. Limite quando x tende a menos 1 de x elevado a 51 menos 2x elevado a 40. É um polinômio de grau quanto aqui? É um polinômio de grau 51. É o maior grau. É um polinômio completo? Não. Aqui é completo, ó, tem todos os graus. Grau 3, 2, 1, do maior para o menor. Aqui não. Falta o grau 50, o grau 49, o grau 48. Falta vários termos de graus. Tem o maior que é indicado é o 51. Maior de tal maneira que o coeficiente não nulo está aqui. O que significa os outros graus que não aparecem? Que os coeficientes deles são nulos, desses termos são nulos. Se liga, mas enfim, aqui é um polinômio também, apesar de ter dois termos, mas é uma função polinomial. E para calcular o seu limite, não precisa desenhar o gráfico, dá para desenhar. Dá para você jogar no GeoGebra e encontrar esse gráfico, esboçar, tá? Por exemplo. Eu mesmo não sei fazer esse esboço. Esse daqui já é chatinho de fazer, mas aí você usa o GeoGebra, tá? Eu sei mais ou menos o formato e investigar como é que fica o comportamento. Mas tendo a tecnologia, a gente pode usá-la, tá? Então, para encontrar o valor, basta atribuir o menos 1 nessa expressão, que é calcular o f de menos 1. Menos 1 elevado a 51 vai dar menos 1. Né? Questão de potenciação. Tá com dúvida, dá uma estudadinha na aula de função exponencial, que a gente dá uma relembrada em funções, ou em potências. Aqui dá 1 vezes menos 2, menos 2. Então, menos 1, menos 2, menos 3. Essa é a resposta do limite, beleza? Vamos ver mais duas funções, ou mais uma pelo menos. Fica aí. Se liga, meu povo, mais uma função para a gente fechar a aula. Depois, na próxima aula, a gente continua as demais. A função racional. Vimos a do primeiro grau, a do segundo grau, a polinomial de forma geral. E a racional, que também está associada com polinômios, porém é um quociente de polinômios. Como assim? Se eu tiver um polinômio p de x, que a gente acabou de ver o formato de grau n, um polinômio de grau n, e um polinômio q de x, onde os coeficientes são bn, bm-1, b1, b0, só estou botando um m para não confundir com um am, tá? Porque não necessariamente é o mesmo expoente. Então aqui tem um expoente n, lá tem um expoente m. Poderia ser n igual a m. E aí os graus são iguais, né? Eu tenho graus iguais nos polinômios. Mas supondo que eles são distintos, tá? O grau desse polinômio aqui é m. Claro, se bm for diferente de zero. Se não for, aí o grau vai ser m menos 1 e aí vai. Beleza? Então, o que é uma função racional? É uma função que é quociente de dois polinômios. Então, qual é o domínio dessa função? Aí eu tenho que me preocupar. Porque toda vez que eu tenho quociente, o domínio tem uma restrição. Aqui é a restrição do domínio.
assim restrição, Celso? É o que não pode acontecer. Qual é a leitura aqui? Eu estou dizendo que o domínio, que é essa expressão toda aqui, contempla todos os números reais, tirando menos o conjunto, por isso que eu coloquei chaves, de valores x reais, tais que quando eu jogo esses valores no polinômio, eles não, no polinômio Q, eles não zeram ele, não anula o polinômio Q. Por quê? Porque o polinômio Q está no denominador. O denominador não pode ser zero. Então, tenho que dizer que o denominador é não nulo para poder continuar a minha brincadeira. Porque se for nulo, não dá para brincar mais, porque não vai existir aquela conta. Se liga, tá? Então, um exemplo com números, que eu sei que vocês gostam disso, é a situação limite com x tendendo a 1 de x ao quadrado menos 4 sobre x mais 2, por exemplo. Aqui uma função polinomial, desculpe, racional, tá? Formado pelos polinômios numerador, um polinômio do segundo grau, denominador, um polinômio do primeiro grau, tá? Então, como é que eu calculo? É uma função contínua. O que é que significa? Que basta jogar esse valor nela para calcular. Tudo bem? Jogar em cima, jogar embaixo. Ou seja, vai dar 1 menos 4 menos 3 sobre 3, por acaso. Logo, vai dar menos 1. Esse limite aqui deu menos 1. Claro que é uma função que não tem restrição, mas, por exemplo, se eu tiver restrição, já adiantando, uma brincadeira que a gente até fez em outras aulas, x ao quadrado menos 4, ainda menos 4, né? Vou botar 3, para a gente brincar diferente. X ao quadrado menos 9 e x menos 3. Eu tenho uma situação dessa. Bom, aqui ela não é contínua nesse ponto. Mas não vamos brincar disso agora não. Não vou brincar disso agora não. Vou deixar para a gente brincar mais à frente dessas coisas. Deixe guardado. A gente vai estudar limite de funções racionais. Vamos nos divertir horrores com funções racionais mais à frente. Então, se eu tiver uma situação dessa, mania de botar um grau 5. 5x menos 1 sobre 2x menos x ao oitavo. Também estou com preguiça, não vou botar 3, senão vou fazer muita conta, tenho que pegar a calculadora. Enfim, como aqui é uma função racional, o que é que eu posso fazer? Pensar se ela é racional, ela é contínua em qualquer ponto do seu domínio. Naquela situação ali eu não tinha continuidade necessariamente, porque o 3 não é um ponto do domínio. Estaria na restrição. Aí eu tenho que remover essa restrição. Aí a gente vai ver melhor quando estudarmos as propriedades de limites daqui um pouquinho para frente. Está perto, tá? Aí a gente vai brincar com aquele tipo de situação que eu coloquei aqui. Eu fiquei empolgado querendo adiantar. Mas se liga. Vamos trabalhar com o básico. 1 está no domínio, não está em restrição aqui, não zera o denominador, tá? Tá bonitinho, então é contínua. Se é contínua, para calcular esse limite, basta calcular o de cima, que vai dar 1 mais 5, 6, menos 1, 5. Embaixo tende, né? Também substituo. 2 menos 1, 1. Logo, eu vou ter 5 como valor do limite. Beleza? Enfim, toda vez que for contínua, não tiver problema nenhum com aquele valor jogando na função, com o seu domínio, estiver no domínio da função, para calcular o limite, basta substituir, porque são funções contínuas. O limite é igual a f do ponto. Beleza? Vou ficar por aqui. Próxima aula a gente vê mais funções contínuas. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima.